cidade. Vereador do PMDB em Belo Horizonte diz ter recebido denúncias de pagamento de propina para aprovação de um projeto de construção de hotéis na Pampulha. O presidente do Conselho de Política Urbana não acredita e defende a apuração do caso. Reportagem que a gente acompanha com Guilherme Ibrahim. O vereador de Belo Horizonte, Irã Barbosa, do PMDB, denunciou nesta quinta-feira que houve pagamento de propina a integrantes do Conselho de Política Urbana para a aprovação da verticalização na Pampulha. Segundo ele, cerca de R$1.300.000 teriam sido fornecidos a pelo menos 3 integrantes do Compur. Parte dos valores seria pago em dinheiro e outra em imóveis, avaliados em aproximadamente R$200.000. Caberia aos integrantes que supostamente receberam os benefícios a convencer outros a aprovarem a proposta de construção de 2 hotéis na região, como aconteceu neste mês. A reportagem da CBN, Irã Barbosa disse que os nomes dos supostos beneficiados serão apresentados ao Ministério Público nesta sexta-feira. Irã Barbosa detalha o suposto esquema. Essa denúncia chegou recheada de detalhes sobre o possível pagamento de propinas a membros do Compur para aprovação do projeto que dá início à verticalização de Belo Horizonte, ou seja, a aprovação dos 2 hotéis que serão construídos na área de diretrizes especiais da Lagoa da Pampulha. Há algum detalhamento sobre como essa propina era feita? Era por meio de pagamentos em dinheiro, por meio de alguns benefícios na capital? Como é que isso funcionaria segundo esse denunciante? De acordo com o denunciante, o que foi dito, tá, por ele, é que essa negociação teria começado depois que o IAB pediu vista no processo, nesse processo de decisão, ok? Ainda em janeiro. Eles, temerosos dessas posições, eles ficaram receosos de que o projeto poderia ser derrubado e aí teriam começado um processo de aliciamento interno dos membros do Compur. Como que isso funcionaria? Alguns membros seriam responsáveis por abordar outros membros internamente, ok? Esses membros, troca desse processo de facilitação, eles receberiam, além de valores em dinheiro, algumas unidades de apartamento dessas construtoras, tá? Não necessariamente no local, mas sabe-se que seria dentro de Belo Horizonte. E para os membros aliciados e também para os aliciadores, o valor poderia variar entre 25 a 200 mil reais, dependendo do grau de dificuldade da pessoa. E esse dinheiro, segundo o denunciante... O dinheiro ele teria sido pago antes da votação. E esse dinheiro sairia exatamente de que lugar? O denunciante chega a fazer alguma menção sobre como esse dinheiro chega até as mãos das pessoas? Por quem ou quem seria o mandante dessa suposta propina? Olha, tudo leva a crer, através da denúncia dele, que quem teria oferecido o dinheiro seriam as construtoras. O secretário municipal de desenvolvimento e integrante do Compur, Marcelo Faulhaber, diz não acreditar nas acusações. Ele também levanta suspeitas sobre um suposto uso eleitoral por parte do vereador, que é opositor ao governo Márcio Lacerda, do PSB. Primeira coisa que é legítimo, se ele acha que houve isso, ele tem provas, ele tem todo o direito de falar. Agora tem que realmente formalizar isso o mais rápido possível para não ficar uma denúncia vazia, né? Tem que, de fato, ao Ministério Público levar as informações, as provas, etc., para que não vire uma denúncia vazia no ano eleitoral, que seria uma leviandade muito grande, né? Mexer com a honra de pessoas idôneas que trabalham na prefeitura ou que fazem parte do conselho, que é um órgão de controle social, um órgão da população de Belo Horizonte, de desmoralizar o conselho, desmoralizar os membros do conselho, seria muita leviandade, simplesmente por interesse eleitoral. Enfim, esse ano de eleições, né, as pessoas têm que estar nas capas dos jornais, etc. Agora, eu, apesar de achar legítimo, legítimo não, apesar de achar que as denúncias devam ser, né, e precisam ser apuradas, eu não acredito na denúncia que ele fez, né? Pessoalmente, eu não acredito por várias razões. A primeira razão é que houve total transparência no processo de aprovação do relatório de estudo de impacto de vizinhança desses hotéis, né? Todos os trâmites legais e procedimentais e regimentais foram seguidos.
à risca, todos, absolutamente todos, com publicação. Os relatórios já estão disponíveis há mais de 2 meses para a população, para os membros do Conselho. Houve um pedido de vistas, quer dizer, tudo seguiu. A aprovação se deu numa reunião pública, aberta, com a participação da população. A população pôde se pronunciar dentro dos limites, obviamente. Então foi tudo feito na mais absoluta transparência. Esse é o primeiro ponto que me leva a não acreditar nessas denúncias. Sim. O segundo ponto é o fato de ser um relatório técnico, né? A prefeitura não aprovou um hotel de 40 metros, ou de 60, ou de 50, ou de 80. Que o Conselho aprovou foi exatamente um relatório de estudo de impacto de vizinhança, de 2 hotéis. Exatamente, secretário, por essa quantidade de órgãos que o senhor citou que participaram do processo, o senhor classificaria que é impossível de que houvesse um esquema como foi apresentado nessa denúncia feita pelo vereador, segundo um denunciante que chegou até ele? Teria que ser um esquema realmente muito grande, né? Porque teria que comprar Conselho de Patrimônio, IEFA, IFAM, Compur, e esses órgãos todos apreciaram tecnicamente o empreendimento. Tem que ficar claro, Guilherme, que não foi o Compur que aprovou a altura desse empreendimento. O Compur avaliou os impactos na vizinhança pela altura do empreendimento. Quem liberou, né? Vamos ser muito claro aqui, quem liberou a altimetria desses lotes foi a Lei de Uso e Ocupação do Solo, aprovada em 2009 na Câmara de Vereadores. Sim. Quem flexibilizou os parâmetros desses lotes não foi o Conselho de Política Urbana. Né? Uhum. Então, não me parece correto falar, olha, o Conselho de Política Urbana aprovou o empreendimento. A gente avaliou o impacto na vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança, e fizemos um relatório, né? O Planejamento Urbano fez um relatório que foi apreciado no Compur e aprovado. Nesta sexta-feira, o vereador Irã Barbosa disse que leva ao Ministério Público uma representação pedindo investigação sobre as denúncias. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a controladora-geral do município, Cristiana Fortini, encaminhou um ofício ao vereador do PMDB solicitando informações sobre o caso. Ela propôs um encontro com o parlamentar ainda hoje para apurar as denúncias sobre a aprovação de hotéis na Pampulha. Reportagem Guilherme Ibrahim. Mais BH, com Cláudia Pires. O presidente do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, o Compur, e também secretário de Desenvolvimento, Marcelo Faulhaber, disse ontem que não acredita nas denúncias feitas pelo vereador Irã Barbosa, do PMDB, de que teria havido pagamento de propina de R$1.300.000 em troca da aprovação da construção de 2 hotéis na Pampulha. Marcelo Faulhaber, que é presidente do Compur, defende a apuração desse caso aí até o fim. Arquiteta e urbanista Cláudia Pires, muito bom dia, bem-vinda a este Mais BH, tudo bom? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN. Cláudia, você é conselheira do Compur, foi você a conselheira, inclusive, que pediu vistas desse projeto que teria causado um certo mal-estar lá, que teria apressado todo esse processo, segundo o vereador, que teria resultado aí nessa propina e etc. O que você está achando disso tudo, Cláudia? O que pode estar vendo aí? Olha, Marcelo, a denúncia é grave, ela deve ser apurada com todo rigor. Eu acredito aí que, já que o vereador agora envolveu o Ministério Público nessa questão, que o Ministério Público faça o seu papel de investigação, de apuração desses fatos e principalmente de esclarecimento para a população desse caso, que eu considero, na verdade, no mínimo aí grave demais. Ele tem que ser apurado porque coloca também em dúvida a reputação de cada um dos conselheiros, a qualificação técnica de cada um deles, e isso compromete inclusive o funcionamento e o futuro aí do Conselho de Política Urbana como uma instância deliberativa técnica. Ela deve ser assim. A Câmara Municipal está falando em uma CPI para apurar esse caso. Quer dizer, a gente sabe que CPI tem lá uma série de viés político, uma série de complicações, mas enfim, seja por uma CPI, seja através de uma sindicância, seja através de trabalho direto do Ministério Público, esse caso tem e vai ser apurado, né? Justamente, e se o vereador fala que tem provas em relação a isso, né? Ele deve apresentar essas provas para as autoridades competentes e depois eu acho que isso tem que ser esclarecido da melhor forma possível
Afinal, os conselhos, Marcelo, foi uma conquista aí da sociedade civil ao longo do processo de abertura da Constituição Federal de 1988. Essa instância de gestão participativa e democrática, ela é um avanço para a sociedade. Sim. Eu acho que não pode pesar em cima da atuação desses órgãos nenhuma dúvida, né? nenhuma suspeita. Perfeito.